Qual é o conceito desta merda? Ó, representa a aplicação de todos os princípios e fundamentos que aprendemos em nossa vida privada dentro da atuação pública, conforme parâmetros de expectativa da sociedade. É o agir correto, sem vícios, sem desvios, o que se espera de todo agente público. Não queria falar muito não, mas quem deu esse conceito fui eu. Gostou? Foi eu que escrevi, depois de ler alguns outros conceitos que eu achei bem legal. Mas o que é o detalhe aqui? Quando você fala em ética no serviço público, e é por isso que a gente estuda esse assunto, é porque a ética no serviço público ela vai apontar exatamente as condutas que nós esperamos, nós como sociedade, que um agente público vai ter quando ele assumir o cargo dele. Por isso que a ética é tão importante, e por isso que o nome do assunto é ética no serviço público. E aí entra o começo da aula. Não confunda isso com uma aula de ética de filosofia. Você não precisa ficar se matando, buscando Immanuel Kant, buscando minha avó, buscando filósofos. Não. Kelsen, cara, para com isso. Ética no serviço público se refere à conduta do agente público. Então o meu foco vai ser no quê? Vai ser em saber exatamente o que a administração pública quer que eu faça para poder atender os anseios da sociedade. Como eu falei no começo, o grande problema da relação da ética com a sociedade, digamos assim, é que eu não tenho garantia nenhuma que aquela pessoa que vai assumir o cargo público, ela tem a noção de que ela está agindo em nome da sociedade. Eu não tenho garantia que ela vai trazer para dentro da administração o melhor dela e vai deixar o pior lá para fora. Porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim, né? Todos nós temos o nosso lado obscuro, como diriam por aí. O grande ponto é exatamente mostrar para você o seguinte: quando você vai agir dentro da administração pública, a sua conduta tem que ser aprovada pela sociedade. E a melhor forma de você ter uma conduta aprovada é você usar como base os preceitos éticos apresentados nos códigos de ética. Tá? Então a ética no serviço público é você agir dentro do que a gente espera, dentro do que a sociedade aguarda. Tá? Na prática, esses conceitos não são cumpridos para punir o servidor. Sim, eles não foram desenvolvidos para punição. Na realidade, a função desses preceitos é poder direcionar. Tanto é que você sofre censura, no máximo. Agora, se a tua conduta for muito filha da PEX, pode gerar um processo complementar. Né? Mas, a princípio, no máximo, você sofre uma censura. Vai atrapalhar a sua promoção, vai atrapalhar alguns direitos dentro da administração pública. Ficou claro isso, meu povo? Beleza, então vamos seguir. Aí eu trago um outro conceito importante que a gente não pode confundir, que isso aqui costuma cair, prova bancária, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica costuma cair, essa daqui, ou também até mesmo em carreira fiscal, tá? Você acaba se deparando, provas de conselho regional, você acaba se deparando com isso que a gente chama de ética profissional. O que cacetas é então a tal da ética profissional? Ética profissional é entendida como parâmetros que guiam atitudes, sempre isso, corretas e honestas em uma profissão ou empresa. Para facilitar que tais preceitos sejam seguidos, cada ramo conta com seus códigos de ética. Olha que interessante, né? A ética profissional, digamos assim, é o lado privado da ética no serviço público. Quando você vai assumir uma profissão como sua, advogado, médico, contador, sei lá, quando você vai assumir uma profissão como sua, existem as condutas corretas e honestas que você tem que ter dentro da profissão, para que você possa efetivamente atender de novo os anseios da sociedade. Só que aqui não é a sociedade por força do interesse público, mas sim a sociedade por força das relações humanas que você vai desenvolver. Então, quando aparece para você lá, isso, como eu falei, Banco do Brasil, várias provas colocam isso, quando aparece ética profissional, o que ele está querendo que você saiba é o conceito disso. E ética profissional nada mais é do que a ética aplicada à profissão que você adotou. Então veja que a sua vida, dependendo do caso, ela pode ser apontada por três lados. Você vai viver a ética geral, que é a própria ética, então você vai ter ali o tempo todo avaliações de conduta para ver o que é certo e errado, o que tem que ser feito ou não. Você pode ter, do outro lado, uma ética no serviço público, que aí são os preceitos que você tem que aplicar como agente público, e você tem a ética profissional, que são os preceitos que você vai aplicar como um profissional da vida privada. Então vê como é que a sua vida privada e pública, o tempo todo, elas são atingidas e atacadas pela ética.
e, consequentemente, você passa a ter condutas a serem observadas, tá? Então, é muito legal você pensar que, exatamente, o Luciano, Conselho Regional em geral acaba cobrando muito ética profissional, tá? É muito legal você parar para pensar que a grande jogada é que não tem fuga. Nós temos que apontar a direção da conduta humana, porque se depender da vontade humana, a coisa vai ser muito mais de interesse particular o tempo inteiro. Tá? Então eu preciso sim determinar regras. E aí as leis surgem para poder facilitar nossas vidas. Eu gosto de dar esse exemplo, que para mim é um exemplo muito prático, que eu vivi isso, né? Que é a história de quando você vai falar em fumar em local fechado, antigamente era uma conduta que você dizia que era uma conduta reprovável. Só que nada levava as pessoas a não fumarem em local fechado. É o meu caso, tá? Eu fumava nessa época. E assim, eu fumava em restaurante e tal. Só que eu tinha um pouco de consciência. Não é porque eu sou bonzão, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu já contei muita derrota minha também. Mas eu sempre fui uma pessoa muito consciente, graças à mamãe. Mamãe não morreu, não, mas merece meu amor e de Deus sempre. Mas eu sempre fui uma pessoa meio consciente, assim. Então, quando eu via que, porra, tava uma fumaceira, pessoas tossindo, eu me incomodava com aquilo. Então, normalmente, local fechado, eu saía pra fumar. E muita gente fazia isso já à época. Mas tinha muita gente também que cagava e andava, pegava o cigarro da tua cara, preparando o disparo. E aí que tá o problema. Pô, cara, quando você para pra pensar, precisamos de uma lei. A lei que chegou e falou, é proibido, caceta. Por quê? Porque até então a gente sabia que era uma atitude reprovável, a ética já tinha feito essa avaliação, mas as condutas não estavam se adequando ao que se esperava. O que a gente fez? Fez uma lei. A mesma coisa vale para cinto de segurança. A mesma coisa vale para extintor de incêndio no carro. E vários exemplos que você pode pensar. A mesma coisa vale para você ter um reconhecimento de que a sua instalação elétrica está de acordo, que ninguém no Brasil te cobra isso, mas tudo bem, deveriam. Então essas fiscalizações são muito importantes. Esses pontos são muito importantes. Por quê? Porque quando você tem uma lei, você cria uma força maior sobre a pessoa, acaba levando ela a ter que seguir aquela conduta, tá? Você tem a ética na sua vida o tempo todo, privada e pública. Tanto é que o Código de Ética da Administração Pública vai avaliar a sua conduta externa quando ela tiver impacto da própria administração pública. Então, sim, fora do serviço, você também é avaliado, desde que essa sua conduta tenha impacto. Entra idoneidade moral, reputação ilibada, entra nisso, né? Avaliação de ética e moral. Beleza?